A principal candidata da Aliança dos Liberais e Democratas para a Europa apelou a um maior apoio da União Europeia à Ucrânia. A ajuda militar até agora não foi suficiente para a Ucrânia ser bem-sucedida, segundo a alemã Zimmermann em entrevista à Euronews. A candidata culpou especialmente Ursula von der Leyen por demorar muito tempo a dar resposta à guerra. I'm absolutely disappointed because, you know, she was for 6 years, really a long time, she was the defense minister of Germany. And she knows what happens if you lose time. Why she didn't talk about military security when she started to be the president of the commission. Because she knows this topic. She has idea what happened. Zimmermann também classificou negativamente o mandato de von der Leyen. A sua rival na corrida à presidência do Executivo da União Europeia foi uma desilusão no que diz respeito aos temas da segurança, economia e Estado de Direito na Hungria. It's a question that everybody was very irritated that she paid 10 billion euro for Mr. Orban in questions of the Ukraine. Everybody was really shocked about it. It's really unbelievable. Strack Zimmermann faz parte de uma equipa de 3 candidatos que representam as forças liberais. É especialista em defesa e uma crítica acérrima da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A União Europeia deve aceitar novos membros da ala de leste e dos Balcãs Ocidentais ou enfrentar uma nova cortina de ferro. É este o aviso de Charles Michel. O presidente do Conselho Europeu falou com a Euronews na celebração dos 20 anos do chamado Big Bang do alargamento, quando 10 países com uma população total de 75 mil habitantes aderiram à União Europeia. Enlargement is vital for the future of the EU because without enlargement, this is in fact a risk for a new Iron Curtain, and this would be extremely dangerous if you would have an unstable neighborhood with a lack of prosperity, a lack of economic development. These are a common interest, the candidate countries and the EU to make progress, to speed up. I am confident because I feel that the leaders, a vast majority of them, they are absolutely convinced this is important for the future. 9 países estão à espera para aderir à União Europeia, incluindo a Ucrânia, mas o processo de adesão é longo e complexo, exigindo a aprovação unânime de todos os Estados-membros. A Hungria já ameaçou exercer o seu poder de veto para bloquear a adesão da Ucrânia, mas Michel está confiante de que não impedirá a União Europeia de acelerar as propostas dos países candidatos. For instance, we've used the constructive abstention, which is giving the possibility for a country to say, look, I don't like, I'm not very comfortable with this decision, and I make public my opinion, but I don't want to block the vast majority of the member states which would like to make progress in a certain field, a certain domain. Michel afirmou anteriormente que a União Europeia tem de estar pronta para aceitar novos membros até 2030. Mas esta semana confirmou que os países mais avançados já se podem juntar ao bloco até o final desta década. A União Europeia condenou a lei contra a homossexualidade aprovada no sábado pelo Parlamento iraquiano. Segundo Bruxelas, a nova legislação viola o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo Iraque em 1971. Representa também, diz a União Europeia, uma violação da Constituição iraquiana. Estão previstas penas de prisão de 10 a 15 anos para relações entre pessoas do mesmo sexo. Quem se submeter a cirurgias de mudança de sexo incorre numa pena de 1 a 3 anos, válida também para os médicos que as realizem. Kiev notificou oficialmente o Conselho Europeu no domingo de que a Ucrânia suspendeu parcialmente as suas obrigações ao abrigo da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. O artigo 15º desta Carta, intitulado de Derrogações em caso de emergência, autoriza explicitamente esta suspensão se a vida da nação estiver ameaçada pela guerra ou por outra emergência pública. A lei marcial, que entrou em vigor na Ucrânia no dia da invasão russa há mais de 2 anos, suspende parcialmente alguns artigos da Constituição, entre eles a inviolabilidade do domicílio, o sigilo da correspondência, a não ingerência na vida privada, a liberdade de circulação, a liberdade de expressão e a liberdade de reunião.
Muitas das novas restrições são relacionadas com a lei controversa recentemente aprovada sobre o serviço militar obrigatório. De acordo com esta lei, que tem como objetivo aumentar o número de soldados efetivos do país, os direitos dos homens em idade militar que não querem combater na guerra devem ser parcialmente restringidos. O governo israelita terá sido informado por funcionários judiciais que o Tribunal Penal Internacional está a considerar emitir um mandado de captura para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, segundo noticiaram os órgãos de comunicação social israelitas. A investigação sobre as ações de Israel na Cisjordânia ocupada e na faixa de Gaza pode levar também o Tribunal Penal Internacional a emitir mandados de captura para outros membros do governo israelita. Entretanto, um funcionário do Hamas anunciou que uma delegação do grupo vai discutir na segunda-feira uma proposta de cessar-fogo apresentada por Israel durante uma visita ao Cairo. Os esforços para reavivar as negociações de cessar-fogo têm vindo a intensificar-se nos últimos dias, na tentativa de evitar uma ofensiva terrestre israelita em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Na semana passada foi divulgada uma declaração conjunta de 18 países que apela ao Hamas para libertar os reféns detidos em Gaza. De acordo com o presidente da autoridade palestiniana, basta um pequeno ataque em Rafah para a maior catástrofe da história do povo palestiniano. A small strike is all it takes to force everyone to leave Palestine, and we will be witnessing the greatest catastrophe in the history of the Palestinian people. We ask Israel to stop its attack. Israel informou que as entregas de ajuda a Gaza estão a ser intensificadas, dado que países como os Estados Unidos e a Jordânia continuam a enviar fornecimentos que chegam por via aérea à faixa de Gaza. Over the last few weeks, the amount of humanitarian aid going into Gaza has significantly increased. In the coming days, the amount of aid going into Gaza will continue to scale up even more. Apesar do fornecimento de comida ter sido reforçado na faixa de Gaza, o porta-voz do Programa Alimentar Mundial alertou para o facto de ainda ser demasiado cedo para se dizer que o risco de fome foi evitado na região. 9 pessoas foram a julgamento esta segunda-feira em Stuttgart, na Alemanha, por uma alegada conspiração para derrubar o governo alemão. Fazem parte de um total de 27 pessoas do movimento Reich de extrema-direita. Foram acusadas em dezembro de terrorismo, uma delas, entretanto, já morreu. O processo está dividido em 3 julgamentos. Os 9 arguidos julgados em Stuttgart pertenciam alegadamente ao braço militar do grupo. Um deles está acusado de tentativa de homicídio. Outros 9 suspeitos serão julgados a 21 de maio em Frankfurt. Os restantes 8 comparecem perante o Tribunal de Munique a 18 de junho. Das ist eine wirklich neue Qualität von terroristischem Netzwerk, was wir dort vorfinden, vor allen Dingen gefährlich, mit sehr vielen Waffen ausgestattet. Und wir haben es hier, dem Sachverhalt, der jetzt vor Gericht verhandelt, mit etwas zu tun, was an das Herz der Demokratie geht. Es sollten Umsturzpläne im Deutschen Bundestag erfolgen. Segundo os procuradores, o grupo planeava invadir o edifício do Parlamento em Berlim e prender os deputados. A acusação sustenta que os arguidos acreditavam em mitos e seguiam, por exemplo, a teoria do grupo QAnon com raízes nos Estados Unidos. Prevê-se que os 3 julgamentos se prolonguem até 2025. O movimento Reich é composto por pessoas que rejeitam o Estado alemão moderno em favor do período do Império. O vice-primeiro-ministro irlandês e a ministra da Justiça deslocam-se na segunda-feira a Londres para uma conferência intergovernamental que tem como tema a recente crise migratória no Reino Unido. Cerca de 80% dos requerentes de asilo na Irlanda chegaram ao país através da fronteira da Irlanda do Norte. Dublin pretende agora chegar a um acordo ou mesmo a uma lei de emergência que permita o regresso destes migrantes ao Reino Unido. Every country is entitled to have its own migration policy, but I certainly don't intend to allow anybody else's migration policy affect the integrity of our own one. And this country will not in any way, shape or form provide a loophole for anybody else's migration challenges. That's very clear. Acredita-se que o aumento do número de requerentes de asilo na Irlanda esteja relacionado com a política de dissuasão do Reino Unido, conhecida como Plano Ruanda, em que os migrantes que não conseguiram obter asilo no Reino Unido devem ser transportados para o Ruanda.
Na semana passada, decorreram confrontos violentos durante um protesto na Irlanda contra a proposta de alojamento para refugiados. Pelo menos 6 pessoas foram detidas pelas autoridades. Dezenas de pessoas homenagearam este domingo Benito Mussolini para assinalar os 79 anos da execução do ditador italiano. Aconteceu em Dongo, no norte de Itália, nas margens do Lago de Como. É a cidade onde Mussolini foi preso quando tentava fugir para a Suíça. O grupo colocou 15 rosas na água e fez a saudação fascista. Entoou ainda cânticos ligados aos movimentos que integra. Durante a cerimónia, a polícia separou os elementos deste grupo de centenas de outros manifestantes que cantaram a famosa canção antifascista Bella Ciao. Estas manifestações em Itália surgiram no dia em que a primeira-ministra anunciou a candidatura às eleições europeias. O partido de Meloni, Irmãos de Itália, tem as raízes no movimento social italiano fundado em 1946 por um chefe de gabinete do último governo de Mussolini. Meloni tem distanciado o partido a que pertence das origens. Este domingo afirmou que hoje em dia a ameaça totalitária para a Itália vem da esquerda. Elon Musk viajou até Pequim para reunir com o primeiro-ministro chinês. A visita do presidente executivo da Tesla suscitou expectativas sobre os avanços da tecnologia de condução autónoma da fabricante de carros elétricos na China. No centro das discussões com Li Xiang terá estado a transferência de dados para o exterior. Musk procura obter a aprovação das autoridades chinesas para transferir os dados recolhidos no país asiático para treinar algoritmos, tendo em vista o desenvolvimento de tecnologias de condução autónoma, dadas as complicadas condições de tráfego da China. A produção de modelos com esta tecnologia seria um grande passo em frente para a indústria automóvel chinesa, onde o mercado dos carros elétricos está em forte expansão. Só no ano passado, a Gigafactory da Tesla em Xangai produziu mais de 947 mil automóveis.